Hoje nós vamos falar sobre a escritora Adelaide Carraro, que publicou livros considerados malditos nos anos 60 e 70. Ela foi autora de obras consumidas aos montes em todo o país e que até hoje marcam a memória nacional. A exemplo de Eu e o Governador, O Estudante e Eu Sou o Rei, que trata sobre a trajetória do cantor Roberto Carlos. A escritora começou sua carreira nos anos 60, escrevendo para jornais do Rio de Janeiro e São Paulo sobre o mundo das pessoas excluídas, doentes que eram confinados em asilos e largados para morrer. Ela denunciou a situação de abandono dessas pessoas, com pedido, com uma súplica de providências às autoridades competentes. Nesse período, ela se aproxima do então governador de São Paulo, Jânio Quadros, em busca de trabalho. Carraro já vinha denunciando os abusos contra sua pessoa em razão da sua condição feminina. Abusos que partiam de gente poderosa da época e que exigiam sexo em troca de pequenos favores, necessários, naquele tempo, à sua sobrevivência. Ela se tornou famosa justamente ao relatar em livro a relação amorosa que alega ter mantido com Jânio Quadros durante 8 meses. Jânio era um político altamente conceituado naquele período. A televisão estava se consolidando no Brasil e havia também os programas de rádio que tinham uma audiência fora do comum. Nessa época surgiu a Jovem Guarda e Roberto Carlos nasceu para a fama. Adelaide Carraro escrevia sobre ricos, sobre famosos, sobre gente do poder, falava sobre os escândalos nas entranhas da sociedade brasileira. Os crimes de grande repercussão, os dramas familiares e pessoais, a solidão daqueles que alcançavam o estrelato e perdiam a própria condição de seres humanos, a própria condição de humanidade. Foi nessa direção que ela decidiu escrever Eu Sou o Rei, livro que fala sobre a vida do rei Roberto Carlos a partir do relato de um outro livro muito famoso, O Rei e Eu, que havia sido proibido pela justiça. Como Adelaide usava nomes fictícios para contar histórias reais, ela não teve problemas com a justiça. E também havia um certo preconceito da elite contra suas histórias. Só que o povo adorava, e Carraro teve uma vida de muita fama e também de muita agitação. Os seus livros falavam verdadeiramente sobre dramas humanos, sobre sofrimento, sobre as entranhas da elite. Num deles, Falência da Elite Brasileira, ela expõe muitas irregularidades praticadas por aqueles que eram ricos e poderosos e a maneira como eles chegavam a esse poder e a essa riqueza, mas principalmente como se comportavam em sendo justamente ricos e poderosos, desprezando os mais pobres, menosprezando e maltratando os mais pobres, humilhando-os. No livro O Estudante, que foi muito famoso nos anos 70, ela conta a história de um jovem, de família remediada, naquele final dos anos 70, em que se afeiçoou às drogas e, em sendo um jovem de grande potencial e que poderia ter um grande futuro, termina se convertendo a esse mundo terrível, o qual tem entrada, mas não tem saída. Jânio Quadros era um homem muito poderoso naqueles anos 50. Ele desafiou e venceu o homem mais popular do Brasil, que era Juscelino Kubitschek. Os dois se enfrentaram politicamente nas eleições de 1960. Jânio como candidato, JK como presidente e principal cabo eleitoral do Marechal Henrique Lott. Vitória de Jânio, o homem da vassourinha que prometia varrer do Brasil a corrupção no governo. Adelaide Carraro era a figura por trás do amante. Era um amor tão louco e tão irresponsável que os dois mantinham relações no gabinete dele, no Palácio dos Bandeirantes, de acordo com relatos de Carraro. Muitas medidas em favor dos pobres, diz Adelaide, foram adotadas por orientação dela. Ele a ouvia em praticamente tudo, que Dona Eloá, sua legítima esposa, não tomasse conhecimento. Jânio Quadros era culto ao extremo. Falava um português aprimorado e também era um artista plástico muito conceituado. Muitos dos seus quadros reproduziam a anatomia da amante. Naquele tempo ninguém sabia. Adelaide foi polêmica em tudo. Ela escreveu sobre Roberto Carlos para proteger e agradar um amigo especial, Nicolas Mariano,
a quem acomodou em sua residência quando este era perseguido pela justiça. Mas essa é uma outra história.